Então, bom dia a todos, né? Hoje vamos começar mais uma aula de Direito Penal 4, né? Turno da manhã, e vamos tratar sobre crimes contra a organização do trabalho. É o primeiro conteúdo que nós temos da nossa disciplina, que realmente está lá previsto no Código Penal, na parte especial, e dizem respeito a uma junção, né? Assim, a relação que existe entre direito do trabalho e direito penal. Ocorreu, isso aí foi em 1886, uma manifestação lá nos Estados Unidos, em Chicago, em que vários trabalhadores se reuniram para poder pedir a redução da jornada de trabalho para 8 horas. É uma coisa que atualmente todo mundo acha normal, mas que na época não era. E aí eles se reuniram, tal, uma grande multidão, houve um confronto assim com a polícia, um probleminha e tal, e acho que morreram alguns manifestantes. Isso aí foi no dia 3 de maio. E aí, no dia 4 de maio, organizaram uma nova manifestação, maior ainda, até também para protestar pela morte, né, dos trabalhadores do dia anterior. Só que no meio dessa manifestação, a polícia, né, foi chamada, estava lá, né, um ambiente muito tenso. No meio da manifestação, alguém jogou uma bomba. Né, uma bomba deve ser aqueles coquetéis molotovs, não sei, no meio dos policiais. Acabou que com esse incidente aí, alguns policiais foram mortos, e eles, assim, reagindo àquilo, começaram a atirar na multidão. Eles mataram 12 pessoas e feriram dezenas. E aí, o que fizeram? A polícia foi e prendeu os 8 organizadores desse evento. Aí, esses 8 organizadores foram julgados, tudo, condenados, né, embora não houvesse assim, nenhuma prova de que eles tivessem envolvimento com a bomba que foi jogada no meio da polícia. Só sei que 4 deles foram executados, um deles se suicidou na prisão, e os outros 3 anos depois, mais ou menos uns 7, 8 anos depois, foram soltos, por ordem do governador, que havia os perdoado, reconhecendo que eles não tinham participado do crime. Isso aí ficou sendo conhecido como a revolta de Haymarket. E eu estou falando isso para quê? Para poder mostrar, e talvez esse seja um dos motivos, né, que se comemora o Dia do Trabalho, no dia 1º de maio, né, foi um evento que aconteceu em maio, logo no início, mas para mostrar que assim, os direitos trabalhistas que nós temos hoje foram conquistados com muita luta, sangue, suor, né? Não foi coisa tão simples que caiu do céu. O que a gente pode perceber hoje é que os direitos trabalhistas estão cada vez sendo mais, assim, digamos, surrupiados, né, mais voláteis. Por quê? Porque acaba que, né, essa questão do emprego, né, a pessoa ter um emprego fixo, eu acho que isso aí vai ser uma coisa que ao longo dos anos vai acabar desaparecendo. A clínica de trabalho escravo, né, lida muito assim, com organizações internacionais, a OIT, Organização Internacional das Migrações, OIM e tal. O que a gente percebe lá é que as pessoas que trabalham nessas organizações, elas trabalham por contrato. Fazem um contrato lá durante 2 anos, 3 anos, eu vou fazer o projeto tal. Desenvolve o projeto tal, pronto, acabou o projeto, acabou o emprego, né? Acabou a relação contratual. Não é aquela coisa fixa mais de ter um trabalhador que entra numa empresa, fica 20, 30 anos trabalhando. E o que a gente vê hoje é isso, meio que uma, né, uberização da prestação de serviços. Né? Hoje é tão comum uma pessoa física ser contratada por uma empresa, mas ela tem que criar uma pessoa jurídica. Né? Ela é contratada como PJ. Qual que é o objetivo? Paga menos imposto, a empresa não precisa pagar férias, não precisa pagar nada, tá? Ela faz um contrato e pronto. Mas, no fundo, é uma pessoa jurídica, uma empresa contratando uma pessoa física. Mas aí coloca-se como se fosse uma empresa contratando outra empresa para prestar o serviço. As cooperativas, né? Muitos médicos, diversas categorias, né? Sobretudo na área de saúde, se reúnem em cooperativas, porque é a nova forma de prestação de serviço. Os hospitais não estão querendo mais contratar médicos, pagar salário, então eles fazem uma cooperativa, contrata a cooperativa que vai poder, então, trabalhar e divide o lucro obtido. Então, o que a gente está percebendo é isso. Os direitos trabalhistas, eu acho que estão cada vez mais regredindo.
para que o mercado, né, assim, eles falam, né, flua melhor, não pode ter tanta rigidez, tem que ser mais flexível, a contratação de pessoas, tudo, e a tendência, então, é que o direito do trabalho vá diminuindo o seu alcance. E aí tem uma questão, né? Em 1940, quando o Código Penal foi criado, ele previa crimes contra a organização do trabalho num contexto em que o contrato de trabalho, né, uma relação de emprego, era coisa assim, né, que dominava o momento jurídico, né, a questão da relação entre patrão e empregado. Hoje muito mudou. E o que eu quero trazer para vocês aqui, né, junto com aqueles casos, é discutir alguns aspectos nesse sentido. O que será que mudou? Hoje, esses crimes contra a organização do trabalho ainda estão em vigor? Eles têm sentido diante do novo contexto, da nova realidade econômica em que a gente vive? E aí, então, eu queria compartilhar com vocês aqui, deixa meus slides, para a gente iniciar essa discussão. Pessoal, dois detalhes que eu não mencionei na nosso último encontro. Eu não fui explícito, né, mas assim, eu estou dando essa aula para as duas turmas juntas, né? Eu não sei se alguns pensaram que a gente teria, né, nos horários específicos, mas como é uma aula online, eu não vejo muito sentido da gente fazer essa separação de turmas. E como eu também estou dando aula para as duas turmas da noite, né, a minha opção tem sido essa mesmo, de juntar as duas turmas num único momento, tá bom? E uma outra coisa é que, só um instante, eu vi que tem, né, a gente sempre é avisado aí no nosso diário de classe lá, tem alguns alunos com deficiência nas salas, né? Então, assim, caso entre em contato comigo, se precisar mudar alguma coisa, a forma de ensinar, alguma dica que vocês queiram me dar para tornar o aprendizado de vocês mais fácil, viu? Eu estou à disposição para que isso aconteça. Então, vamos lá. Pessoal, antes de mais nada, eu queria que vocês me respondessem isso. Conseguiram ler lá o Código Penal, os crimes contra a organização do trabalho? Qual que é a pena máxima prevista para esses crimes? Qual que é o crime que tem a maior pena, a maior punição? Quem sabe me dizer? Do trabalho só ou geral? Só dos crimes contra a organização do trabalho. Ah, não sei. E outra coisa também, viu, pessoal? Se quiserem abrir a câmera, para mim ninguém aparece com a câmera aberta aqui. Fiquem à vontade, né? Eu prefiro falar para pessoas assim do que para nomes, né? Eu sei que cada um tem sua, às vezes alguma impossibilidade, não tem problema, mas quem puder, seria uma preferência minha. A pena máxima é de 3 anos, professor? Isso, a pena máxima de 3 anos. O que isso vai significar? Deixa eu só avançar aqui. Se a pena máxima é 3 anos, pessoal, dificilmente alguém vai ser preso por crimes contra a organização do trabalho. Vamos lá, eu não sei se vocês talvez ainda não viram, né? Nós temos 2 institutos de processo penal, que são a transação penal e a suspensão condicional do processo. Se por acaso, né, a infração penal tiver uma pena máxima de até 2 anos, é cabível a transação penal, que está prevista aqui no artigo 76 da Lei 9.099. Essa Lei 9.099 foi a lei que criou os juizados especiais. Então, assim, ocorrendo a prática do crime, né, havendo uma representação, a notícia de um crime, o Ministério Público ele pode propor essa transação. O que é a transação? Chega lá para o réu e fala, eu já fiz muitas audiências de transação penal. Chega para o réu e fala que você cometeu esse crime contra a organização do trabalho, tal, a pena máxima aqui vai ser 2 anos. Se você aceitar essa nossa proposta, a proposta é você pagar uma cesta básica para uma instituição, prestar serviço à comunidade, tal, pelo prazo X. Nós vamos, então, resolver, já aplica a pena. Normalmente as pessoas aceitam. Chega, não, tá bom, aí eu fico livre do processo? Fica. Aí você vai ser... A pessoa não é condenada, né? Ela faz um acordo. Isso não serve para reincidência, isso não serve para maus antecedentes. Foi a forma que a lei encontrou de tornar mais fácil, né,
a resolução do processo criminal sem precisar produzir prova, produzir perícia, chama testemunha. Então, assim, isso existe nos Estados Unidos, né? Só que lá é para todos os crimes. É homicídio, é tudo. Quer fazer acordo? Vamos fazer acordo. Você aceita a pena X? Aceita. Então, pronto, está resolvido o processo. Aqui nós temos isso no Brasil, mas limitado aos casos, né, de até 2 anos. E outra coisa também, se por acaso não couber a transação penal, a pena é de 3 anos, como vocês mencionaram, a pena máxima, não vai caber a transação penal. Mas provavelmente cabe a suspensão condicional do processo. O que é essa suspensão condicional do processo? O Ministério Público não oferece a acusação, a denúncia. O juiz recebe a denúncia e, no primeiro momento, marca uma audiência e fala aqui, ó, você está sendo processado, tal, mas nós podemos suspender o processo condicionalmente. Se por acaso, é muito parecido com a transação, se por acaso você pagar uma cesta básica, prestar serviço à comunidade e tal, e num período de 2 a 4 anos, ficar aí, você comparece à justiça, vem cá, assina uma folha de ponto, você não se envolve mais em crimes, não sei o quê. Tem alguns juízes que colocavam assim, você não pode frequentar casas de tavolagem, né? Casas de tavolagem é barra, tal. Isso eu nunca fiz, não, né? Mas, assim, eu já vi termos, assim, que coisas, assim, arcaicas, antigas, né? E aí, a pessoa aceitando essa proposta, o que vai acontecer? O processo fica suspenso pelo período determinado, normalmente são 2 anos. Passados os 2 anos, ele cumpriu as condições, pagou a cesta básica, prestou serviço à comunidade e tal, pronto, arquiva-se o processo. Aí também não é uma condenação, não serve para maus antecedentes, reincidência, nada disso. Então, assim, já desde 1995, né, nós temos aí mais de 25 anos, que a lei penal já prevê isso, né? Formas alternativas de resolver processos, infrações cujas penas são menores. No caso da transação penal, a pena máxima tem que ser de 2 anos. No caso de suspensão condicional do processo, a pena mínima tem que ser de até 1 ano. Então, assim, um crime tem a pena de 1 a 3 anos, cabe suspensão condicional do processo. Estelionato, a pena de 1 a 5 anos, cabe suspensão condicional do processo. Tá bom? Então, assim, para mostrar isso, nesses casos, então, de crimes contra a organização do trabalho, dificilmente alguém será preso. E também por uma outra razão. Caso não aplique a transação, não aceite a suspensão, o juiz vai condenar uma pena que é inferior a 4 anos. Em sendo uma pena inferior a 4 anos, ele vai substituí-la por pena restritiva de direitos. E aí também evita-se a prisão. Diga, Luca. Nessa suspensão condicional, você falou que a pena tem que ser de 1 ano e a máxima é de quanto? Não, aí a máxima não tem, é só a pena mínima. O critério é esse. A pena mínima tem que ser até 1 ano. Mesmo que seja um crime de 20 anos que a pessoa tome? Sim, o problema é o seguinte, né? Nós não temos crime assim, de 1 a 20 anos, né? Nós não temos essa elasticidade na pena. Então, acaba que, assim, esses crimes cuja pena mínima é até 1 ano, o exemplo maior que eu tenho, assim, de elasticidade é o estelionato, é 1 a 5, porque normalmente vai ser 1 a 3, às vezes 1 a 2, 1 a 4, e 1 a 5 é o máximo que eu vejo. Então, assim, de 1 a 20 não tem. Mas se houvesse, seria, caberia isso também. Tá, e aí o processo fica suspenso desde que a pessoa cumpra o que o juiz falou, né? Isso, exatamente. Aí, por exemplo, o juiz falou, você tem que comparecer aqui todo mês para assinar uma folha, né, de ponto, assim, para mostrar que você não mudou da cidade, você continua morando aqui e tal. Então, assim, é uma possibilidade, tem que cumprir tudo. Se não cumprir, revoga a suspensão condicional do processo, e aí a gente vai e segue o processo normalmente. E o prazo de prescrição deve ficar congelado, né, nesse tempo. Isso, suspende o processo e o prazo de prescrição, né, nesses casos, sim. É uma das hipóteses, o artigo 89 é uma das hipóteses, exatamente. Ok? Outra coisa, foi mencionado aqui no chat, né, que a questão da ação o acordo de não persecução. O
que é esse acordo de não persecução, pessoal? É também mais uma tentativa de se evitar, né, um processo longo, demorado, uma maneira mais simples de se resolver o problema. Então, esse acordo de não persecução penal, né, ANP, ele significa o seguinte: se por acaso o réu assume que praticou o crime, né, ele confessa que praticou, o crime praticado não tem violência, não tem grave ameaça e a pena é inferior a 4 anos, o Ministério Público pode, desde logo, propor um acordo de não persecução penal. Ou seja, o que seria isso? Ele vai estabelecer condições para poder evitar o processo, né? Assim, então, tipo assim, tem que reparar o dano. É um objeto furtado, alguma coisa assim, o furto cabe aí, né? É pena de 1 a 4 anos. Então, assim, tem que restituir a coisa. Ele vai ter que prestar serviço à comunidade, né? Vai ter alguma... assim, pensa-se numa pena, né, por um período de tempo, e diminui até de 1 a 2 terços essa pena que ele pode prestar serviço à comunidade, pode pagar uma prestação pecuniária, né? E também tem outras condições que possam ser impostas. Então, o acordo de não persecução penal é uma das modalidades também. Então, na realidade, a gente tem que ver realmente qual que é a quantidade de pena prevista. Então, por exemplo, o crime até 2 anos pode aplicar, por exemplo, suspensão condicional do processo, transação penal e acordo de não persecução penal. Mas aí vai por coisa, né? A princípio, a transação penal é mais benéfica, né? Porque, assim, você já faz um acordo, já resolve o processo, não tem antecedentes para o réu, não tem reincidência, nada disso. Então, vai depender da situação. Mas, assim, realmente, em tese, nós temos hoje 3 modalidades, né, desse ANPP aí, né? Acordo de não persecução penal. Bruno está perguntando, o tamanho para converter a pena é inferior a 2 anos. Estou sem microfone. Isso. O Bruno, do acordo de não persecução penal, a pena tem que ser inferior a 4 anos, né? Na suspensão condicional do processo, a pena mínima tem que ser até 1 ano. E na transação penal, a pena máxima até 2 anos. E no acordo de não persecução penal é a pena máxima. A pena máxima tem que ser 4 anos, ok? Soares, diga. Bom dia, Carlos. Tudo bem? Bom dia, tudo tranquilo. Olha só, a gente tem um juízo especial para o âmbito do direito do trabalho, certo? Sim. E a gente tem também um Ministério Público específico para o direito do trabalho. 2 perguntas. Uma é se o concurso é específico para essas áreas ou é um concurso geral e o juiz ou o procurador pode transitar, né, pelos diversos âmbitos aí, do trabalho eleitoral, militar não, né, mas o comum eleitoral e do trabalho. E a segunda pergunta é se, eu não sei se o termo certo é esse, mas em comarcas menores, se as funções elas se misturam ou se sempre que a gente estiver falando em direito, alguma coisa, um crime, né, contra a organização do trabalho, com certeza vai estar o Ministério Público do Trabalho e o juiz especial do trabalho. Tá. Aqui, ó. Nós temos aí 5 justiças, né? Nós temos a Justiça Eleitoral, Militar, do Trabalho, Federal e Estadual. As 5 são totalmente independentes, autônomas. Então, cada uma tem um concurso que se realiza para prover os cargos, à exceção da Justiça Eleitoral, que eu vou explicar por quê. Então, por exemplo, o Juiz do Trabalho tem um concurso específico. Procurador do Trabalho, que atua na Justiça do Trabalho, também tem um concurso específico. Não existe essa possibilidade de transição. Já foi um grande avanço que se fez, porque, por exemplo, os concursos de juiz do trabalho, eles unificaram nacionalmente. Então, eles fizeram um único concurso, são 24 tribunais do trabalho no país, e aí, à medida da colocação da pessoa no concurso, ela foi, você vai para o Maranhão, você pode ir para Belo Horizonte, você pode ir para não sei, para tal lugar. Antes disso, os concursos eram por tribunal, cada tribunal realizava o seu concurso. No âmbito hoje estadual, né, juiz de direito e federal, juiz federal, cada tribunal ainda realiza seu concurso. E aí são coisas, assim, realmente totalmente independentes. A Justiça Eleitoral, ela é composta por juízes de direito, juízes estaduais, né? São eles que cuidam, né? É quase que assim, uma tarefa adicional para eles.
São eles que cuidam da parte eleitoral. Então, o juiz eleitoral ele tem que fazer o concurso para juiz de direito. Então, essa regra que aplica para os juízes, aplica também para o Ministério Público. Nós temos concurso para promotor de justiça, né, estadual, separado. Cada Ministério Público do Estado faça o concurso. Nós temos um concurso separado para procurador do trabalho, procurador da República, procurador militar e por aí vai. Ok? E aí, por exemplo, lá no... Imagine um juiz de direito, né, passou, foi para uma comarca no interior. Ele vai lidar com uma competência muito ampla, né? E aí, tipo assim, ele vai cuidar de coisas eleitorais, questões penais, questões cíveis, né? No interior, normalmente, né, quando é uma vara única, não tem especializações. Ele lida com tudo isso. Eu, quando era juiz lá em Marabá, e Montes Claros também, eu era o juiz de vara única. E aí, eu era o único juiz da região, sobretudo lá em Marabá, depois Montes Claros criaram outras varas. E aí eu cuidava de todas as matérias. Aí a questão dessa competência dos crimes contra a organização do trabalho. Nós vamos falar daqui a pouquinho. Vou mostrar para vocês quem é competente para fazer esse julgamento. Pessoal, só corrigindo a informação, eu acho que eu falei errado, assim, eu falei rápido. Transação penal, pena máxima, 2 anos. Suspensão condicional do processo, pena mínima, 1 ano. E o acordo de não persecução penal, pena mínima, 4 anos. Então é aquele negócio. Até um crime cuja pena, tráfico de pessoas, 4 a 8 anos. Não? Em tese, ele poderia estar suscetível a um acordo de não persecução penal, desde que não haja violência ou grave ameaça. E aí nós temos que ver o contexto aí do caso, tá bom? Então, assim, nós estamos cada vez mais ampliando as hipóteses, né, o alcance desses acordos, do consensualismo no processo penal. Não sei se vamos chegar num ponto de que, daqui a alguns anos, todos os crimes podemos fazer qualquer tipo de acordo, né? Mas a tendência que tem sido observada, embora muito lentamente, né, o acordo de não persecução penal ele foi introduzido aqui no Brasil muito recentemente, em 2019, tem 2 anos, né? Mas é um caminho que se segue. Vamos avançar um pouquinho, Soares, e daqui a pouco eu te falo a questão da competência. Temos modalidade culposa para esses crimes contra a organização do trabalho? O que vocês me dizem? Como a gente descobre se há crime culposo? Professor, você pode... Eu arrumei meu microfone. Você pode repetir a pergunta? Existe crime culposo contra a organização do trabalho? Ah, peraí, deixa eu pensar. Como é que a gente vai... Matheus está falando aqui, acredita que não. Alguém acredita que sim? Eu também acho que não. É exatamente isso, pessoal. Vamos sempre lembrar o seguinte, né? O Código Penal, né, ele foi construído em razão do dolo. Né? O Código Penal está em razão do dolo. Excepcionalmente, se houver culpa, crime culposo, tem que estar expressamente previsto, como o Matheus está mencionando aqui no chat. Então, assim, aí a gente tem que olhar crime a crime contra a organização do trabalho e verificar que tem previsão de culpa, crime culposo? Não, não tem. Então, não há modalidade culposa. Então, a culpa tem que ser expressamente prevista, e não é o caso. E aí eu pergunto, agora, qual que é a justiça competente para o julgamento desses crimes contra a organização do trabalho? Será que é a Justiça do Trabalho? É a Justiça Federal, não? Justiça Federal, perfeitamente. Justiça Estadual, será que é ou não? É federal mesmo? Todos concordam? Isso, é uma boa resposta aí, ó, é a Justiça Comum. Aí a Justiça Comum vai ser a federal ou estadual. Vamos lá para a gente tentar responder isso aqui. Qual que é a justiça competente? Pessoal, nós temos aí meio que uma pirâmide, né, que é o zeniana de normas, né, cada uma com a sua hierarquia. Se a gente quer saber qual que é a justiça competente, quem nos responde é a Constituição. Então, assim, eu vou lá na Constituição, verifico qual, assim, as atribuições de cada justiça, eu falo, é a justiça X. Quando eu olho a Constituição, o que eu vejo? Eu vejo que, ao falar da justiça do trabalho, não tem nada que diz respeito a crimes. Compete julgamento de crime e tal. Não. Então, como eu falei na aula anterior, justiça do trabalho não lida com crimes, em hipótese nenhuma.
A Justiça Eleitoral vai estar falando, ó, vai julgar lá os crimes eleitorais, né, questões eleitorais. A Justiça Militar fala, ó, vai julgar os militares das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. E aí a Justiça Federal tem algumas competências. Uma específica dela é crimes contra a organização do trabalho. Então, o artigo 109 da Constituição fala, ó, compete à Justiça Federal julgar crimes contra a organização do trabalho. E aí, o resto que tiver, mas peraí, a Constituição não está falando nada, crimes de homicídio. Então, é da Justiça Estadual, é a matéria residual. A Constituição não falou aqui quem julga estupro. Então, é da Justiça Estadual. É o que sobrar, vai para a Justiça Estadual. E o que sobra é o grosso, né? É a maior quantidade de competência. Agora, eu também posso chegar e falar assim, ok, então a Justiça Federal vai ser competente para julgar crimes contra a organização do trabalho. Mas qual a Justiça Federal? Nós temos 5 tribunais regionais federais no país, temos aí varas federais em todas as capitais, temos varas pelo interior. Aí quem me responde isso é o Código de Processo Penal, que vai falar qual que é o foro competente. O foro é o local, né, que vai ser processada a ação criminal. E o foro competente pelo Código de Processo Penal, normalmente, é o local do crime, onde o crime foi praticado. Então, eu tenho que verificar aqui, ó, foi um crime contra a organização do trabalho praticado em Belo Horizonte? Então ele vai ser julgado na Justiça Federal de Belo Horizonte. Mas aí você chega e diz, espera aí, mas a Justiça Federal de Belo Horizonte tem 4 varas criminais. Qual dessas varas que vai julgar? Aí eu tenho que ir nas leis de organização judiciária, regimentos internos, para poder definir isso. Aqui, existe alguma especificação no regimento interno? Ele lá tem uma vara especializada em julgamento de crimes contra a organização do trabalho? Não tem. Acho que esses crimes são tão pouco cometidos, pessoal, que acaba que não há necessidade de uma vara específica. Mas, por exemplo, a Justiça Federal em Belo Horizonte tem vara competente para julgar, especializada, crimes de lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro nacional. Tem vara especializada para julgar crimes cibernéticos. Deixa eu ver se tem alguma outra especialização. Não, são basicamente essas. Então, sim, poderia ter varas especializadas, mas quem define isso são os regimentos internos de tribunais, leis de organização judiciária. Então, para a gente saber especificamente qual juiz, qual vara vai ter que julgar isso, nós vamos ter que, primeiro, qual que é a justiça? Vamos na Constituição. Depois, qual que é o local? Vamos no Código de Processo Penal. Depois, vamos nas leis, né, dos tribunais lá para verificar se tem uma unidade específica. A tendência, né, pessoal, é que quanto maior a justiça, mais especializada ela vai ser. Então, por exemplo, nós temos aqui na Justiça Estadual varas que são tribunais do júri. Eles só julgam crimes dolosos contra a vida. E a especialização é tão grande, vocês verão no futuro aí, o júri é um procedimento duplo. Tem uma primeira fase e uma segunda fase. A gente normalmente só vê a segunda fase, que são quando os jurados julgam o caso, né? Eles fazem a votação. Mas tem uma fase anterior. E a divisão é tão específica que tem um juiz específico para a primeira fase, que é o juiz sumariante, e tem um juiz específico para a segunda fase, que é o tribunal do júri mesmo, o julgamento em plenário. Então, assim, regras de competência são essas. E é isso, Ades. Realmente, crimes contra a organização do trabalho não vão ficar a cargo da Justiça do Trabalho, mas sim da Justiça Federal. Eu tenho textos lá que eu coloquei para vocês do Moodle, pessoal, que se quiserem aprofundar um pouquinho, porque eu estou passando uma regra geral, né? Mas, assim, existem algumas divergências jurisprudenciais a respeito. Ele chega e fala assim, já teve decisões do STJ, né, o Superior Tribunal de Justiça, que menciona assim, mas peraí, só tinha um trabalhador que foi envolvido num crime contra a organização do trabalho, então, assim, não afetou a organização do trabalho, era só um indivíduo, então, falar, isso aqui vai para a Justiça Estadual. Então, assim, há algumas exceções, mas, assim, a partir do momento que o Supremo Tribunal Federal, isso nós veremos na próxima aula, falou que os crimes de trabalho escravo, ainda que atinjam um único trabalhador, são de competência da Justiça Federal, eu acho que essa regra pode se estender a todos os delitos contra a organização do trabalho. Ok? Professor, pois não. posso tirar uma dúvida rapidinho? Claro, perfeito. Se a competência da Justiça Estadual é residual, por que também cabe a ela julgar os crimes do trabalho se tem previsão para a Justiça Federal? Talvez aquele negócio, se as coisas podem ser simples, vamos tentar complicar.
É porque não, mas eu realmente eu escrevi até um artigo a respeito disso. É difícil até entender isso. Eu falo, gente, a Constituição há décadas, né? Mesmo as constituições anteriores já falavam isso, crimes contra a organização do trabalho. Eu falo, gente, aqui está tão claro, específico, por que tem que ficar criando moda, falar assim, quando lesa um único indivíduo, não lesa a organização do trabalho. Eu falei, peraí, mas então muda a competência pela quantidade de pessoas? Eu nunca vi uma coisa dessa, tipo assim, cometeu um estupro, vai para a Justiça Estadual. Não, mas foram 10 vítimas, então é a Justiça Federal. Sabe assim, a quantidade de vítimas é um indicativo de competência. Eu não sei se é um bom critério. Mas assim, mas o pessoal, sabe, gosta de... Tem os fundamentos deles, fala, a organização do trabalho deve ser entendido como um conjunto de órgãos, de normas que protege o trabalhador e tal. Então, uma lesão... Acho que eles estavam querendo evitar que qualquer violação trabalhista fosse para a Justiça Federal. Acho que talvez fosse esse o motivo prático para isso, né? Mas, assim, a princípio, realmente eu não vejo por quê. Então, assim, eu em aula aqui, eu ensino e procuro aplicar na Justiça Federal isso aqui, ó. Deixa eu ver. Está previsto lá entre o artigo 197, né, até o 207, então é da Justiça Federal. Mas vocês vão encontrar aí variações. Entendi. Obrigada. Nada. Pessoal, vocês lembram crime de concurso necessário? O que é isso? É aquele que só acontece com concurso de pessoas, né? Tipo, igual crime de rixa, essas coisas assim. Isso, exatamente, perfeito, né? A lei penal exige, né, no mínimo 2 pessoas para que o crime esteja, né, caracterizado, para que ele possa existir. Nós temos crimes de concurso necessário aí contra a organização do trabalho. O que vocês me dizem? Isso. Os crimes de paralisação do trabalho. Isso aí é um exemplo. Isso. Matheus, Rafael estão falando aqui. São os exemplos, né? Então, assim, nós vamos ter alguns delitos, né? Eu só estou trazendo isso aqui para a gente refrescar, né? Alguns conceitos aí dos direitos penais anteriores, né? 1, 2, 3. Né? Mas nós temos exemplos, né, desse tipo de situação. Então, assim, participar de suspensão ou abandono coletivo de trabalho, praticando violência contra a pessoa ou contra a coisa, o artigo 200. Então, assim, o abandono tem que ser coletivo. A lei não fala quantos são expressamente, né? Mas dá-se a entender que tem que ser pelo menos, né, 2 pessoas. Né? Tem doutrina, aliás, quando fala nessa questão do coletivo, que tem que ser até 3 pessoas. Aí há uma pequena, né, divergência nesse sentido, mas é preciso que seja mais de uma. Já ouviram falar, lembram-se de desuetudo? Ou dá para mais ou menos sacar o que significa isso? Não sei, nunca ouvi falar. É quando o crime, a lei deixa de ser considerado crime porque não se adequa mais à realidade. É mais ou menos por aí mesmo. Tipo assim, o desuetudo é o desuso, né? A falta de uso. Mas não é nem a lei, né? É mais ou menos assim, os costumes. Essa coisa aí está tão, sei lá, ultrapassada que a gente nem aplica. Nós vamos ver lá crimes contra a dignidade sexual. Um dos crimes que tem a previsão lá é você vender, expor à venda, não sei o quê, tal, objeto, material pornográfico. Né? Assim, isso aí todo mundo faz. Né? Alguém é punido por isso? Né? Então, tem muita coisa assim que já está um pouco ultrapassada. Mas, assim, uma coisa que nós precisamos saber, o costume, né, o hábito, gente, ele não tem a força de revogar a lei. Então, é muito comum nos crimes que também nós vamos ver lá, casa de prostituição. Você manter casa de prostituição para fins de exploração sexual. Isso é um crime, né? Tenha ou não intuito de lucro. Mas, assim, no Brasil nós temos muitas casas nesse sentido, né? Em que normalmente são mulheres que atendem homens e que eles frequentam lá, pagam pelo serviço. Então, assim, alguém é punido por isso? Normalmente não. Mas se por acaso resolver, não, vamos começar a fazer fiscalização, começar a punir essas casas, pode fazer. Por quê? Porque tem um tipo penal previsto no Código Penal. Né? O STJ tem uma decisão justamente sobre esse caso. Né? A defesa arguiu o tempo todo lá, falou, peraí, isso aqui é a coisa mais comum do mundo, não tem
Todo mundo pratica ou não, ok, mas assim, existe uma previsão legal, o costume, né, de todo mundo praticar não significa que a lei foi revogada. Só uma lei penal revoga outra lei penal, né? Só uma lei revoga outra lei no âmbito penal. E aí, nesse sentido, né, gente, ainda que haja situações de desuetude, aparentemente, no nosso crime contra a organização do trabalho, isso aí se aplica. Então, por exemplo, tem aqui o artigo 204, frustração de lei sobre a nacionalização do trabalho. Frustrar mediante fraude ou violência obrigação legal relativa à nacionalização do trabalho. O que mais ou menos significa isso? Significa, assim, você tem alguns cargos, algumas funções que são específicas de brasileiro. Então, você não poderia contratar um estrangeiro para exercer aquela função. Não estou falando, assim, de cargo de ministro do Supremo, né, presidente da República, não é isso. É tipo assim, trabalho de mar. Uma empresa só pode contratar engenheiros brasileiros. Hoje em dia nem existe mais essas regras. Na época do Código, havia algumas previsões, algumas limitações, né, uma reserva de mercado. Não se permitia que estrangeiros ocupassem algumas posições. Hoje em dia isso é inaplicável. Mas vai que aparece aí uma proibição, uma regulamentação específica e tal, essa lei está em vigor. Embora eu nunca tenha visto, né, já que a Justiça Federal é competente para crimes contra a organização do trabalho, eu nunca vi nada similar. Né? Então, são exemplos que podem ou não acontecer. Na realidade, pessoal, desses crimes todos aqui, o que eu vejo lá na Justiça Federal aparecer é o artigo 203, que é frustração de direito assegurado por lei trabalhista. É quando você assim, engana o trabalhador, né, por fraude ou por violência, você usa violência, para suprimir algum direito. Ou então o aliciamento de trabalhadores, do artigo 207. Você alicia trabalhadores com o fim de levá-los para uma ou outra localidade do território nacional. Normalmente são esses casos que acontecem. E sobre eles nós vamos falar um pouquinho mais daqui a pouco. Matheus está perguntando, se houver concurso de crimes do trabalho em locais diferentes, em qual local serão julgados? Ô, Matheus, aí nós temos uma regrinha que vale para o processo penal, para o processo civil, que é a prevenção. Onde for primeiro, sabe, iniciar uma investigação, o juiz tomar uma medida judicial, determina uma prisão, uma busca e apreensão, tal, lá é o juiz que se torna prevento. É a regra da prevenção. Então, assim, tem vários juízes que são competentes, né? Crime de aliciamento que saiu de um local para o outro, depois foi para outro estado, depois mudou para o estado, está fazendo vários aliciamentos. Aí conseguiu prender a pessoa, né? Se foi preso num lugar lá e determinado a medida judicial nesse local, é lá que vai ser competente. Ah, não, foi o juiz anterior do outro estado que ele já tinha determinado aí uma captura da pessoa, expedido um mandado de prisão, lá que vai ser o competente. É a regra de prevenção. Para finalizar aqui essa parte, quais crimes contra a organização do trabalho, qual crime, né, que não está incluído nesse título, gente? Alguma ideia? Isso é possível? O STJ, naquela discussão de crimes contra a organização do trabalho, ele fala isso. Embora a Constituição afirme que crimes contra a organização do trabalho estão previstos, né, como competência da Justiça Federal, existem infrações contra a organização do trabalho que não necessariamente sejam de competência da Justiça Federal, que até estão fora desses artigos que o Rafael está falando. Eu acho que é por aí mesmo, Rafael, a redução à condição análoga de escravo. Nós vamos ver na próxima aula com mais detalhes, mas assim, quando o Código foi lançado em 1940, a previsão do crime era reduzir alguém à condição análoga de escravo. Ponto. Era muito difícil caracterizar esse crime, né? Você tinha que, assim, o que significa isso? Era até meio abstrato, né? Você está amarrando uma pessoa, você está puxando ela para uma coleira, reduzindo a condição de escravo. Em 2003, a lei mudou. E aí hoje fala, reduzindo a condição de escravo, submetendo a condições degradantes de trabalho, impondo uma jornada exaustiva. E tudo isso, gente, tem lá a palavra jornada, trabalho, empregado, empregador, né? Está muito relacionado à organização do trabalho. Mas nós vamos ver isso com mais detalhe na próxima quarta-feira. Pessoal, vamos agora brevemente aí analisar os casos. Pois não. Na hora que o senhor estava falando da questão portuguesa, me veio uma dúvida. O jogo do bicho, ele a minha dúvida é o seguinte, o jogo do bicho, ele é crime,
mas ele é uma coisa que todo mundo faz. É. O bicheiro lá emprega pessoas. Ele tem alguma relação com a organização do trabalho? Não, na verdade, o jogo do bicho é uma contravenção penal, né? Nós temos os crimes no Código Penal, então nós temos a lei específica 3.688, também antiga, de 1941, que é a lei de contravenções penais. São infrações anões, né? Menorzinhas, a pena é muito branda e tal. Mas, assim, é uma contravenção. E aí, o que o pessoal faz, esse é mais ou menos um desuetudo, né? Todo mundo vê o jogo do bicho, ele é praticado aí normalmente e tal, mas, assim, eu não vejo não tem nenhuma relação dos crimes contra a organização do trabalho, né? Não sei se essa é a pergunta, se eu respondi, né? Eu peguei um pouquinho atrasado a aula, Ah, então depois eu vou verificar isso, mas eu estava imaginando que ele tem uma cadeia de pessoas que trabalham ali. E essas pessoas normalmente são vistas como contraventores também, né? E não como trabalhadores. Não, entendi. Mas talvez seja o seguinte: esses crimes contra a organização do trabalho, em regra, o que acontece? É uma pessoa que normalmente é um empregador que pratica uma infração contra o empregado. Tem crimes aí que às vezes não dependem dessa relação, mas normalmente a exploração é essa. E o Código Penal está querendo tutelar essa relação de trabalho. Então, assim, no jogo do bicho não existe bem isso, né? Tipo assim, o bicheiro não está lá tentando lesar um direito trabalhista do apontador, de quem participa, né? O que acontece é que a atividade em si, que todos executam, ela é ilícita, né? E sendo ilícita, a princípio, todo mundo está concorrendo para a prática do crime, né? Mas não há realmente embora, né, haja esse envolvimento, e aí talvez a gente possa pensar, assim, não é a mesma coisa, né? Mas imagine uma organização criminosa, né? Uma milícia armada, como tem muito lá no Rio de Janeiro, né? Que eles fornecem internet, luz, tal, tenta, né, manter a ordem no lugar, tal, cobram por isso, lideram, mexem com o tráfico de drogas, tudo. O que acontece? Tem muitas pessoas trabalhando lá. Mas, assim, não há uma exploração, né, do chefe da milícia, de um dos seus integrantes. O que existe é que todo mundo está envolvido numa atividade ilícita, né, e todos deveriam responder, então, por ela. Eu acho que acho que é a perspectiva. Entendi. Obrigado. Tá bom? Pessoal, quem me conta brevemente esse caso 1? Qual que é a situação? Qual que é a história? Bom, se ninguém quiser, eu posso contar o que eu li. Não. Aproveite, então, que o microfone está aberto. Bom, eu não entendi por quê, mas esse caso específico é focado em meninos do Nordeste, de alguns estados do Nordeste. Sim. E pelo que eu entendi, a coisa se começa quando o próprio menino ele procura na internet, por cafetão e tal. E são meninos, vamos dizer assim, homossexuais, ou pelo menos com tendência a homossexuais. Então eles procuram, se ele faz uma pesquisa no Google, lá na internet, ele vai acabar achando aliciadores. Esses aliciadores, no caso de menores, eles conversam lá com os pais, tal, às vezes consegue a autorização, provavelmente, pelo que está falando ali, consegue autorização para vir para São Paulo. Ficou um pouco confuso para mim se eles já sabem, se os pais já sabem para que ele vem, os meninos vêm, ou se eles falam, não, eles vão lá para trabalhar em restaurante ou alguma coisa assim. Mas a história é que eles vêm para São Paulo e passam a ser explorados principalmente nas ruas. E então tem aquela questão deles serem menores. E a outra coisa, eles se infiltram no meio de, vamos dizer, travestissolos, porque isso não é crime. A exploração de menores, a exploração da prostituição é crime. Mas eles se infiltram ali, de certa forma, no meio para enganar as autoridades
que, primeiro, eles tentam esconder os menores, ficando em lugares mais discretos. E depois eles tentam, de certa forma, se passar por travestis solos para enganar, vamos dizer, as autoridades, né? E muitos deles vão para... Eles são filtrados, alguns, os mais bonitinhos e tal, vão para lugares mais... que pagam mais, ou para a Europa, ou para outros países. E tem aquela questão, à medida que o menino começa a render dinheiro para o chefe, eles pagam, às vezes, operação plástica, silicone, coisas assim. Então, o caso, em resumo, é esse. Perfeito, ótimo. E aí vem a pergunta, pessoal. Existe algum crime contra a organização do trabalho que foi praticado? Porque aí talvez a questão seja essa aqui, ó. Prostituição é crime ou é profissão? Né? Porque, a princípio, o que eles estão fazendo, né, estão exercendo a prostituição. O que vocês acham? É uma profissão? É um crime? Não é nada? Ela não é crime, a prostituição, mas aí tem o caso da exploração da prostituição, que é crime, né? É essa que eu fiquei a dúvida. Eu acho que não... a pessoa que explora, o empregador, entre aspas, aí, ele é um criminoso, ele está exercendo uma atividade ilícita. Seria o mesmo caso lá do chefe da Boca no morro lá, tem as pessoas que trabalham para ele. Eu acho que pelo fato da atividade ser criminosa, a exploração não envolve organização do trabalho. Eu pensei assim. Isso. Aqui, ó, isso é até uma coisa curiosa, né? A prostituição não é crime, mas se você explora a prostituição, você está cometendo um crime. Né? Nós vamos ver nos crimes contra a dignidade sexual esse tipo de delito, né? Mas, assim, talvez vocês não saibam, seja novidade, prostituição é uma profissão. Nós temos aí no Ministério do Trabalho a classificação brasileira de ocupações. E nessa classificação brasileira de ocupações, nós temos esse registro, né, dos profissionais do sexo. E aí ele fala, ó, qual que é o nome deles? Garoto de programa, trabalhador do sexo, prostituta, meretriz, tal. Descrição sumária, o que faz. Então, assim, nesse CBO, nessa classificação brasileira, existem todos esses detalhes. Um engenheiro, descrição sumária da atividade, formação e experiência, condições gerais do exercício, né? Então, assim, eles consideram a prostituição hoje como uma profissão. E o que acontece? Para que isso? É porque, assim, se eles começarem a recolher contribuições previdenciárias, né, como profissional do sexo, registrado, tudo, ele daqui a um tempo vai poder se aposentar, né, pelo INSS. O que, na verdade, normalmente, são as prostitutas, maior que, né, tem até uma associação de prostitutas aqui em Belo Horizonte. O que normalmente eles pedem é tipo assim, não, a gente queria uma aposentadoria especial. A atividade é muito penosa, né, atender muitos clientes, tal, é muito desgastante, então, a gente deveria ter uma redução, em vez de aposentar como todo mundo aposenta, né, 30 anos de trabalho, 35 anos de trabalho, não, a gente queria um prazo um pouco menor. Não existe uma lei específica concedendo isso, né, aos profissionais do sexo, mas eles são reconhecidos como uma atividade normal. E eles podem recolher contribuições previdenciárias para obter uma aposentadoria, por exemplo, né? Então, assim, por isso que eu estou trazendo isso. Será que, então, crimes que ocorram envolvendo essa prostituição serão crimes contra a organização do trabalho? Mas o crime aqui não é aliciamento de menores também, não? Qual que é a previsão desse aliciamento de menores? Tem um artigo específico? Professor. Não sei. Eu achava que tinha, mas não sei. Porque o Rafael falou aqui, ó, tem o crime do artigo 207, que eu até mencionei, que é um daqueles que costuma aparecer no Código Penal, né? Aliciamento de trabalhadores de um local para outro do território nacional. Você pega um trabalhador de um local e leva para outro. É disso que eu ia falar, que isso me lembra um pouco daquelas propostas que colocam para a pessoa, para levar ela de determinado local para trabalhar numa fazenda tal, aí chegando na fazenda não dá condições da pessoa sair de lá, basicamente prende esses meninos em São Paulo, e aí eles ficam a depender
entre aspas, né, bem entre as boa vontade desses aliciadores para ir para qualquer outro lugar. E esse qualquer outro lugar que eles vão também, lá eles vão ser explorados. É exatamente isso que acontece. Ô, pessoal, para vocês verem como é que funciona o direito penal, né, e como eu acho importante, sabe o quê? Você resolver o aparente conflito de normas. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes do direito penal. Você fazendo isso, você vai conseguir classificar uma conduta num ou no outro tipo penal. Então, assim, a princípio, como o Rafael mencionou aqui, ó, eu posso talvez considerar que eles estão aliciando trabalhadores de um local para outro no território nacional, né? A princípio, parece que se enquadra. Mas será que, o João Pedro, é isso mesmo, João? O João Pedro está falando aqui, mas será que isso aqui não pode ser um favorecimento de prostituição de criança e adolescente e tal? Não tem um outro tipo penal lá na frente do código que trata disso? Tem. Então, assim, mas qual que seria o mais adequado? É o aliciamento, é o favorecimento de prostituição e tal? Aí tem aquelas regras, né, gente, aquelas regrinhas da aplicação da resolução do aparente conflito de normas. Tem 2 normas que parecem se aplicar, às vezes até 3, mas qual delas que é a mais correta? E aí que entra toda a capacidade da pessoa de ser um bom, né, definidor, né, um bom tipificador de condutas. A gente tem lá aquelas questões, ó, é o princípio da especialidade que resolve isso? Será que é o princípio da subsidiariedade? É a consunção, né, aquela progressão criminosa? Falam também, né, da alternatividade. Eu acho, Matheus, eu acho que a solução por aí. Eu acho que a especialidade vai resolver isso. O que é mais específico? Então, vejam vocês, os crimes contra a organização do trabalho, né, em geral, para todo tipo de trabalho e profissão. Mas nós temos lá nos crimes contra a dignidade sexual uma abordagem específica para quem está mexendo com, né, o profissional do sexo, a prostituição. E muitas vezes nem é isso o profissional do sexo, às vezes é um menor que está sendo explorado. Então, assim, aparentemente, a gente poderia falar que assim, houve um aliciamento de trabalhadores. Sabe? Se não houvesse, né, no Código Penal o capítulo, o título dos crimes contra a dignidade sexual, eu acho que realmente seria o 207, está aliciando, é o que a gente mais se apropria aí. Mas, como existe lá, eu acho que pela especialidade, nós vamos ter que enquadrar como um crime contra a dignidade sexual. E aí, gente, o que acontece? Nós vamos falar sobre isso na próxima aula. Esse aliciamento de trabalhadores do 207, hoje ele está perdendo a força dele. Sabe por quê? Porque foi criado um crime que chama tráfico de pessoas, o artigo 149A. Então, isso aqui está muito mais para um tráfico de pessoas, sobretudo porque são menores, né? Você pega menores para explorá-los sexualmente, né? Eles não têm consentimento, né? Não têm capacidade de consentir. No caso, lá até falar, a mãe autorizou a ida deles, mas peraí, provavelmente a mãe autorizou enganada. Eu acho que dificilmente uma mãe chegaria e falasse, não, eu estou autorizando meu filho para ser explorado sexualmente lá em São Paulo, fazer programas diários com homens, né, com quem quer que seja. Então, assim, acho que essa conduta mais se ajusta, então, a um crime contra a dignidade sexual. E lá para frente, então, gente, nós vamos ver a respeito disso, quando falarmos sobre os crimes contra a dignidade sexual, tá bom? Mas, assim, acho que a especialidade justifica esse tipo né, de aplicação da lei. Gente, houve um caso do mandado de injunção, né? Eu estou falando assim mais rapidamente, viu, pessoal, por causa do tempo. Né? Se você tiver alguma dúvida, fique à vontade para me perguntar. Pois não. É o Soares, Hamilton, de novo. Só uma pergunta rápida. A gente está falando aqui em ser um crime associado a alguma coisa de menor ou a organização de trabalho por questão de eficiência do judiciário ou não poderia responder a todos os crimes? Assim, teoricamente. Você A pergunta é teórica. Você fala assim, uma mesma justiça? Esse caso, por exemplo, o primeiro caso, não poderia ser tratado numa ação específica com relação à questão do trabalho, outro específico com relação ao aliciamento de menor, ou de prostituição de menor, por esse tipo? Não. Ou a gente está tentando ser racional aqui e não tentando usar a justiça para tudo? Não, entendi. A questão é a seguinte, nós podemos ter várias abordagens de um caso. O pessoal, por exemplo, um crime cometido por um funcionário público, ele pode ser resolvido em 3 esferas. Na esfera administrativa, lá onde ele trabalha, na esfera criminal
né, caso é um crime, e na esfera civil, que ele vai ter que pagar uma indenização. Então, assim, às vezes pode até ocorrer de serem justiças diferentes, acho que não. Mas, assim, o âmbito administrativo é fora da justiça. Então, por exemplo, um servidor lá do Tribunal de Justiça, ele furtou lá bens, se apropriou de bens do tribunal. Ele vai ter que indenizar o tribunal, ele vai responder administrativamente lá no tribunal por isso, e ele vai responder criminalmente também por esse delito, né? Aí vamos ver esse caso aí dos menores. Pode ter repercussões em outras áreas, mas, assim, em termos de crime, Soares, tem que ser um local só. Aí entra essa questão do conflito aparente de normas. Não, parece que é prostituição, que é essa organização do trabalho, tal, tudo. Não, você tem que escolher um. Você tem que fazer a melhor definição, o melhor enquadramento jurídico em termos de crime. Mas, assim, poderia, e eu já vi isso, por exemplo, um procurador do trabalho chegar e falar assim, ó, aliás, deixa eu contar o caso qualquer. Houve um procurador do trabalho lá em São João da Mata, se eu não me engano, isso aí é lá na Paraíba. Menores, elas eram menores de 11 a 17 anos. Elas ligavam para uma moça lá que era maior de idade, eles pediam para levar essa menor para um quarto de motel, para uma casa, tal, para programas sexuais. Pagava aí de 30, acho que a 100 reais, um motoboy ia, pegava essas meninas, levava lá, elas faziam o programa sexual. Isso é exploração sexual, né? Isso é crime. É menor de idade, menor de 14 anos, vamos ver, isso é estupro. E aí o que acontecia? Foram denunciados no meu processo criminal, isso eram empresários da cidade, tinha lá, acho que vereador, comerciantes, tudo. Só que a justiça penal era lenta demais, não acontecia nada. O que um procurador do trabalho fez? Chegou assim, quer saber de uma coisa? Prostituição é profissão, não é? Então eu vou reconhecer que isso aí é uma profissão, vou ajuizar uma ação em nome dela, solicitando o pagamento de verba rescisória, indenização, salários, pelos programas que ele faz. Falou, pô, mas então não é meio pesado você fazer? Ele falou, é a única, como é que fala, resposta que a gente vai ter que dar para elas. A justiça criminal não está funcionando. E aí eu vou, pelo menos, conseguir dinheiro para elas poderem serem reparadas, ter uma indenização, tudo dito e feito. Conseguiu fazer isso e tal. Chegou essa questão no Tribunal Superior do Trabalho, né, a Corte Suprema da Justiça do Trabalho, que deu razão ao procurador. Falou, não, vai ter que pagá-la sim, pelos serviços sexuais prestados. E quando o TST julgou isso, a Justiça Criminal não tinha nem proferido a sentença ainda no processo criminal. Então, assim, é uma abordagem dupla, né, que você pode pegar, tentou, é muito raro isso acontecer. Isso aí eu lembro que deu normalmente vai lá só para a esfera criminal. Mas você pode, talvez na esfera civil, pedir uma indenização. E nesse caso, né, equiparando, falando que é profissional de sexo, foi na Justiça do Trabalho. Não sei se essa é a resposta para a sua dúvida. Na verdade, a pergunta é a seguinte, só dentro da esfera criminal, para esse caso, a gente pode tipificar de várias maneiras? Não, você tem que escolher uma. Isso é uma regra geral para o processo criminal? Se foram cometidos vários crimes, a gente tem que escolher... Não. Se foram vários crimes, você vai colocar os vários crimes. A questão é que a ação é uma só, né? Nesse caso, você tem que escolher um porque a ação é única, na verdade. Né? Não, a grande questão, Soares, é o seguinte, uma coisa é uma conduta, outra coisa... Né? Então, tipo assim, a gente tem que enquadrar a conduta. Olha só uma conduta que existe. A pessoa ela falsifica uma carteira de identidade, ela com a carteira falsa vai ao banco, abre uma conta, com essa conta ela começa a emitir cheque sem fundo. Na verdade, é até mais de uma conduta, mas assim, que crime que praticou? Eu acho que ela praticou a falsificação de documento público com a carteira de identidade, eu acho que ela praticou um estelionato no final, emitindo cheque sem fundo. Só que, assim, por aqueles princípios do conflito aparente de normas, o que é a jurisprudência maciça disso? Foi praticado um crime só. Houve uma progressão delitiva. A atividade final foi o estelionato, que vai absorver a fraude anterior. E, sinceramente, eu acho isso meio absurdo, sabe por quê? A pena da falsificação é de 2 a 6 anos. A pena do estelionato é de 1 a 5. Então, como é que um crime mais brando absorve um crime mais grave? É possível isso? Aqui no Brasil é.
Entendeu? É estranho, né? Então, assim, então nós temos que ver isso. Às vezes a gente acha assim, nossa, tem muito crime lá que foi cometido. Ah, isso aqui, ó, aliciamento de menores, tem não sei o quê, tem isso. Mas peraí, ó, vamos ver a conduta. No final das contas, qual que é o melhor enquadramento? Não adianta colocar talvez 10 delitos. O juiz vai chegar e falar assim, ah, peraí, ó, a conduta aqui é essa, a intenção final dele foi essa, então o melhor enquadramento é o crime X. Entendeu? Então, assim... Tá certo, obrigado. O pensamento é pela conduta, né? É mais fácil pensar assim, mais certo. Mas, assim, se são várias condutas, ó, ele é traficante de droga, tá? Cometeu um roubo, depois fez um estupro, tal, aí pronto, são 3 crimes diferentes. Na mesma ação penal, ele responde pelos 3. Aí são condutas bem destacadas, né? O problema é aquela conduta que se mistura a muitos atos, assim, muito próximos, aí que gera essa dúvida. Pessoal, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, né, o mandado de injunção, o que é um mandado de injunção? Está faltando uma lei regulamentando alguma coisa, o Congresso fica inerte, não toma providência nenhuma para editar a lei, aí eles ajuizam uma ação no Supremo Tribunal Federal e falam, Supremo, aqui, ó, regulamenta essa questão. E foi o caso da greve dos servidores públicos, né? O que acontecia? A greve do trabalhador privado, né, regido pela CLT, sempre tem, né, já tem uma lei antiga que garante isso. Aí a Constituição de 88 chegou e falou assim, ó, os servidores públicos também têm direito à greve, nos termos da lei. Só que essa lei nunca apareceu. Aí os servidores públicos queriam exercer greve, mas qual que é o limite do exercício dessa greve? Nós não temos regulamentação, até hoje o Congresso não fez nada. Aí ajuizaram uma ação no Supremo Tribunal Federal, falando, Supremo, fala para a gente quais são os limites. E aí vem essa questão. Por que eles pediram isso? Porque, dependendo, eles poderiam cometer esse crime, não? Participar do abandono coletivo de um serviço, né, de interesse coletivo. Será que os servidores públicos podem ser enquadrados nisso? Qual que aspectos que vocês verificaram, né, acharam, tiveram alguma dúvida na interpretação desse caso? Eu achei esse um pouco mais difícil, assim, confesso. Porque assim, vamos resumir para talvez também não demorarmos tanto nisso, né? Existe esse crime, pessoal. É meio desuetudo também, no seguinte sentido, né? Eu não tenho visto isso. Ninguém ser processado por... Às vezes, o direito de greve também diminuiu muito, né, nos últimos anos, o exercício da greve. Mas acaba que, assim, a gente não vê, a gente chega lá e vê questões administrativas. Ó, vamos cortar um ponto, vai ter que deixar um número mínimo de pessoas trabalhando, vai ter que repor esses dias perdidos, tal. Resolve isso na esfera administrativa. Mas, em tese, existe um crime. Se você participa do abandono coletivo de trabalho, prejudicando a obra pública ou um serviço de interesse coletivo, você está cometendo um crime. Embora ele não tenha, o Ministério Público não se movimenta muito para acusar as pessoas. Eu acho que a partir dessa decisão do Supremo, o que vai acontecer é justamente isso. O Supremo falou quais são os limites do direito de greve para o servidor público. E, na verdade, esses limites são quase que iguais aos do servidor da iniciativa privada. Ele pegou a lei lá da iniciativa privada e falou, ó, vamos seguir isso. Então, por exemplo, pode paralisar, mas tem que deixar um número mínimo de pessoas trabalhando. Ou seja, o serviço não pode parar. Ele pode ser reduzido o atendimento, mas não paralisar totalmente. Então, assim, se as pessoas fazem greve obedecendo essa regra que o Supremo estabeleceu, elas não cometem crime. Elas estão agindo dentro da legalidade. Mas se por acaso elas praticam a greve desobedecendo isso e paralisam tudo, em tese, elas podem estar inseridas nesse artigo 201. Então, assim, para vocês verem como que é um pouco arcaica essa incriminação, né? Hoje o direito de greve é reconhecido constitucionalmente, né? Ele está previsto em lei também, foi definido pelo Supremo Tribunal Federal seus limites para o servidor público, mas a gente tem, desde 1940, um tipo penal para isso. Talvez as circunstâncias em que se trabalha, que essa greve ocorria no passado, era algo indesejado, né? Então, eles aí não permitiam, criminalizaram. Hoje, eu só vejo sentido em criminalizar se, por acaso, eles fizerem uma greve fora do que o Supremo estabeleceu. Mas, ainda assim, gente, né, mesmo na prática, dificilmente vocês vão ver alguém sendo processado criminalmente por ter exercido a greve. Pelo menos eu não tenho conhecimento. Vamos avançar. Eu gosto desse caso aqui da Polícia Federal. Ó.
O diretor de gestão do Departamento de Polícia Federal, gente, ele transferiu, né? Ele lançou um edital, e nesse edital falava, ó, vocês vão começar a trabalhar aqui no Acre, Amapá e Amazonas. Eu fico pensando, isso aqui não caracteriza o artigo 207 do Código Penal, aliciamento de trabalhadores, aliciar trabalhadores de um local para outro do território nacional. Você pega uma pessoa, está aqui em Belo Horizonte, faz o concurso, tal, tem que começar a trabalhar lá no Acre. Isso não é crime? Bom, certamente não. Agora eu não consigo, analisando por esse aspecto, eu não consigo dizer por quê, mas é algo mais ou menos assim, eu estou me inscrevendo, eu estou prestando um concurso, tem toda a vontade da pessoa, né, de ir para lá. Quando eu vi esse caso, eu entendi o seguinte, que eu fiquei um pouco na dúvida. Eu falei, será que o cara fez para esses estados e ele está transferindo para um outro? A minha dúvida foi essa. Mas eu acho que não é crime, não. Agora, não sei por quê. Eu creio que está no verbo aliciar. Aliciar. O que significa aliciar, gente? Sabe o que é? É que vocês estão associando aliciar com malícia. Então, você está achando que quem alicia faz isso com malícia, não é não? Se eu substituir, se eu colocar em vez de aliciar, recrutar, será que recrutar é um bom sinônimo para aliciar? Não, pessoal, e vejam que interessante, né? Você está com a intuição aí de que não é crime. Aqui no caput do artigo 207 não fala nada de fraude, nada. É só você aliciar trabalhadores para levar para outro lugar do território. No parágrafo 1º, não. Aí sim, é que, ó, quem faz isso mediante fraude ou tal, também recebe as penas. Então, assim, a princípio, não precisa desse engano de nada, assim, no caput, não. É só uma atividade, é quase que a conduta objetiva, não? Eu gostaria que o aliciamento, ele envolve quase que uma sedução da pessoa, não? Você ficar lá instigando ela aí. Será? Mas aí, tipo assim, tem que ter... Como é que a gente prova isso na justiça? O que precisaria? Precisaria de uma fraude? De um engano? De qualquer jeito é interessante, porque eu nunca vi esse tipo de questionamento dentro da Polícia Federal. Mas a impressão que eu tenho é que a Polícia Federal é como se fosse uma empresa, né, uma instituição de âmbito nacional. Ela pode oferecer posições nacionalmente para qualquer área dessa empresa, né? Qualquer localidade dessa empresa. Essa é a impressão que eu tenho, pelo menos. Aqui, ó, o Matheus está falando, professor, mas aí não seria necessário um pouco de razoabilidade para considerar isso? O Matheus, esse que é o grande problema também. Tem umas palavras no direito que a gente usa para resolver tudo, né? Se você fala em princípio da razoabilidade, princípio da dignidade, você não precisa nem estudar direito. Você resolve todos os problemas jurídicos do país. Você chega e fala assim, não, isso aqui não é razoável. Não é razoável, sim, talvez na sua opinião, né? Aí eu falo assim, porque dá margem a muito subjetivismo. Aí chega assim, não, isso aqui lesou a dignidade. Mas o que é dignidade? Por que lesou? Não, eu não gostei, acho que princípio da proporcionalidade também. Você fala assim, não, isso aqui lesou, né, que é muito próximo da razoabilidade. O princípio da proporcionalidade. Na verdade, eu prefiro, gente, dados assim mais concretos. Eu acho que o grau de abstração é muito grande quando a gente fala assim proporcionalidade, razoabilidade, dignidade. Isso são princípios, ótimo, mas nem sempre eu prefiro tentar resolver os problemas num grau de abstração um pouco mais baixo. Então, assim, eu estava achando que vocês iam responder positivamente, que isso aí foi um crime, né, de aliciamento, porque eu fui vítima desse crime. Eu era juiz federal aqui em Belo Horizonte, substituto, surgiu uma vaga lá em Marabá para eu virar juiz titular, e eu fui aliciado e fui lá para Marabá. Eu estava querendo pedir uma indenização, vocês acham então que não tem muita chance disso, então? Eu acho que se você foi obrigado aí, você pode pedir. Não, ninguém foi obrigado. Todo mundo vai, né, assim, não é tipo assim, transportado, né? Foi assim, foi aliciado, assim, foi recrutado. Você foi recrutado e...
Mas tem a questão do consentimento, né? Se você viu que você queria ir. Aqui, ó, pronto, aí vocês já estão começando. Pessoal, vamos... Oi. Desculpa, eu acho que a palavra aliciar, pelo menos para mim, ela tem um pouco de maldade, sabe? A malícia. Exatamente. Então, assim, falar que você foi aliciado não é o certo, sabe? Tipo, eu acho que o certo seria você foi recrutado e a pessoa que fez o concurso, quando ela se inscreveu, estava no edital, que era para essa vaga específica, então ela, tipo assim, não tem maldade, ela vai, ela recebe o que foi prometido, ela tem os direitos todos garantidos, eu não acho que é por esse sentido, sabe? Não, perfeito. Aqui, ó, Sem contar que tem concurso que não fala nem a vaga, né? Não fala nem o concurso que eu fiz, não fala para onde que eu ia, não. Sim. Eu estudei um termo em Direito Médico da Saúde lá no segundo semestre, que é consentimento esclarecido. Você tem que entender o que você está consentindo. Você tem que pegar e falar, é isso, isso e isso que vai acontecer. Você consente? Acho que talvez nesses casos que ocorre esse crime, talvez não tenha isso. Pode ser também. Aqui, gente, o mais importante que eu acho também é o seguinte, a gente saber dar a resposta penal correta para a questão. Né? Vocês falaram aí, não, eu acho que não é crime, intuitivamente para mim não é crime, mas não estou sabendo, assim, explicar por quê. Vamos sempre pensar o seguinte, o crime, gente, né, e foi por isso que vocês foram ensinados assim, é um fato típico, ilícito e culpável. Para que não haja crime, nós temos que excluir um desses elementos, pelo menos. Então, nós temos que excluir a tipicidade, ou nós vamos excluir a ilicitude, ou nós vamos excluir a culpabilidade. Faltando um desses, não há crime. Então, assim, em tese, isso aqui parece um crime. O diretor de gestão de pessoal, ele pegou pessoas, levou para outra localidade. Né? A princípio, assim, falar assim, aliciar não, né, envolve uma... Mas se a gente olhar o artigo superior, o 206, lá fala aliciamento de trabalhadores para fins de imigração. E depois ele fala assim, recrutar mediante fraude, que é um elemento que não tem aqui nesse caput, né, os trabalhadores. Então, assim, pode ser um argumento, mas sempre pensando o seguinte, qual o elemento que eu estou excluindo? É a tipicidade, a ilicitude ou a culpabilidade? Por exemplo, vocês falaram em consentimento esclarecido. O consentimento é uma causa de exclusão da ilicitude. Né? Por exemplo, eu tenho um bem, uma pessoa vai lá e furta o bem. Aí depois a polícia chega e fala, não, ele não furtou, não, eu permiti que ele levasse, eu consenti. A conduta se tornou atípica, não. Deixou de ser crime. Por quê? Perdeu a sua ilicitude. Então, eu acho que, assim, isso é um bom argumento. Aqui, ó, houve o consentimento da pessoa que foi para lá, qual que é o problema, então? Se houve o consentimento, ela quis ir, isso aí vai excluir o quê? A ilicitude. Né? Não, vamos considerar, então, a questão do verbo. O aliciar existe uma malícia, não sei o quê, e aqui não se comprovou a malícia. Tá? Não se comprovou a malícia, exclui o quê? Eu acho que vai excluir a tipicidade. Fala assim, o tipo penal exige malícia. E, nesse caso, não se comprovou a malícia. Então, vamos excluir a tipicidade. Né? É um dos elementos. Né? E aí, no caso, é isso mesmo que o Matheus está falando. O dolo, eu acho que até houve. Né? O que é o dolo? O dolo é aquela, né, em termos muito básicos, é a vontade e a intenção. Eu sei o que eu estou fazendo e eu tenho intenção de fazer. Né? Então, assim, eu sei que eu estou recrutando pessoas e eu tenho a intenção de recrutar essas pessoas. Eu acho que é a dolo. A questão é que, tipo assim, não, além do dolo, talvez exija um elemento subjetivo adicional, né? Um elemento subjetivo do tipo, o especial fim de agir, que é você agir com isso. Não, mas não, a malícia seria um elemento adicional. Ele não se faz presente. Outra coisa que a gente poderia, talvez, responder a isso. Sabe por que existe esse tipo penal, gente, do 207? É porque quando o código foi criado, por isso que eu falo, as relações de trabalho mudaram muito. Né? Em 1940, o governo tinha muito receio que pessoas ficassem se deslocando do território brasileiro, deixassem um local despovoado para ocupar outro. Né? Os êxodos que tinha, sai todo mundo do Nordeste, vem para o Sudeste e tal.
E eles queriam criminalizar essa conduta para quê? Para tentar evitá-la. Qual que é a razão de existir isso hoje em dia? Nenhuma, né, pessoal? Quantas pessoas... Você vê jogador de futebol, sai aqui de Minas para jogar futebol na China, ganhar uma fortuna. Isso é proibido? Lógico que não. Isso é uma coisa permitida, aceita na sociedade. Então, por exemplo, nós temos um princípio da adequação social. Uma conduta como essa hoje é plenamente aceita. Né? Não se pode punir aquilo que a sociedade reputa como certo, justo, correto. Então, a gente pode falar assim, o que a adequação social faz? Ela afasta a tipicidade, a conduta deixa de ser típica. Né? Hoje não tem mais sentido esse tipo de criminalização. Então, assim, nós podemos ter vários argumentos, gente, e direito trabalha muito com isso, né? É muito argumentativo, para poder afastar uma conduta como crime, para defender um réu, mas pensem sempre nisso, nos 3 elementos do crime e nos argumentos que vocês apontam, onde que pode atacar. Se vai ser na tipicidade, na ilicitude ou na culpabilidade. Ok? O João Pedro está falando, professor, fiquei ainda em dúvida, no caso, um indivíduo que aliciou os menores responderá efetivamente por qual crime? Eu acho que no caso primeiro, João, eu acho que é um crime contra a dignidade sexual. E eu acho que é aquele que você mencionou, né, que é o favorecimento de prostituição de menores, exploração, eu acho que é a conduta mais adequada. E, além disso, a gente pode até ver, para aqueles menores em que ele contribuiu para a prática do crime, né, para a prática do programa, até mesmo por estupro, entendeu? Porque se são menores de 14 anos, eles não têm idade para consentir validamente sobre a sua vida sexual. Qualquer relação sexual que tiver com menor de 14 anos é considerado estupro. Então, ainda tem esse tipo de questão. Viu, pessoal? Então, assim, a minha preocupação não é nem tentar resolver o problema. Eu acho, o diretor de gestão não cometeu crime nenhum. Hoje em dia seria algo impensável, a coisa mais comum. Mas vamos sempre pensar nisso, porque, olha só, aparentemente, ele teria cometido uma infração, né, enquadra-se no Código Penal, mas existem vários argumentos que a gente tem que atacar para poder afastar ou a tipicidade, ou a ilicitude, ou a culpabilidade, ou tudo, né? Ok? Haddad, Diga. você fala um negócio que eu fiquei pensando, que o consentimento ele exclui a ilicitude. Só que, no caso específico da invasão de domicílio, que é você ficar lá contra a vontade de alguém, quando a pessoa consente, está excluindo a tipicidade, né? Isso. Eu não quis entrar em tanto detalhe. O consentimento, ou ele pode excluir a tipicidade, se for um elemento específico do tipo, ou ele pode excluir a ilicitude, quando não há essa previsão. Então, assim, no caso da invasão de domicílio, sim, concordo perfeitamente. Ele consentiu, está excluindo a tipicidade, que é um elemento previsto no tipo penal. No caso do furto é diferente. Do estupro. No estupro, o consentimento é tudo, é a diferença entre... Sim, exatamente. E aí, por exemplo, no caso do estupro, a conduta vai deixar de ser atípica, vai deixar de ser típica. Por quê? Porque o estupro exige a violência ou a grave ameaça. Se por acaso houve o consentimento, não há violência nem grave ameaça, que são 2 elementos do tipo. Né? Então, assim, tem uma discussão em torno disso também. Quando o consentimento exclui a tipicidade, quando exclui a ilicitude. Né? Aí vai depender da situação. Mas o mais importante é isso, pessoal, é a gente chegar e falar assim, eu acho que isso aí não é crime, estou sentindo, tal, mas é a gente apresentar os argumentos, né? Seja o consentimento que excluiu a tipicidade, seja com a ilicitude, vamos atacar esses 3 elementos do crime, porque é em torno deles que toda uma defesa criminal normalmente gira. É lógico que também tem questões probatórias, tudo, mas, assim, em termos de direito material, né, o caminho é esse. E nós vamos ver isso na próxima aula. Eu vou apresentar para vocês um caso de trabalho escravo. Eu queria que vocês apresentassem a defesa, né? Não é nada escrito, não, é vocês lerem o caso e pensassem a respeito. E vocês têm que pensar nisso, está atacando qual elemento do crime? É a tipicidade, é a ilicitude ou a culpabilidade? Para poder apresentar essa defesa, ok? Ok. Gente, o último caso aí, do MST, né? Eu não sei se vocês chegaram a ver um vídeo, né? Tem um vídeo que mostra esse tratorzinho aqui, ó. Ele destruiu, acho que, milhares de pés de laranja, ou centenas, eles falaram que 5.000 pés de laranja. Foi passando por cima. Isso aí é uma ação lícita, é ilícito, caracteriza crime? O que vocês acham?
O que nós temos no Código Penal, nos crimes contra a organização do trabalho, mais próximo é isso. Vocês acham que é isso ou isso é um exercício regular de um direito? O direito de lutar pela terra, pela propriedade? Eu acho que depende da propriedade ser considerada pública ou privada, né? Que eu acho que foi isso que foi a discussão, que o MST falou que era pública, o povo lá da Fazenda falou que era privada e que estava gerando emprego e tal. Então, acho que é crime, eu acho. Tá. Alguém pensa de maneira distinta? O que me dizem? Mas aí... Eu acho que a questão aí é a ponderação de princípios, porque a gente analisando antes a Constituição de 88 seria um crime, claro. Mas aí a Constituição de 88 introduziu algumas coisas pelo legítimo, etc., etc., gera uma confusão, gera uma certa, não seria insegurança jurídica, mas seria uma discussão. Eu tenho a tendência a achar que isso é um baita crime, independente da terra ser pública ou privada, os caras lá da empresa não estão lá, vamos dizer, não são invasores. Outra coisa que eu acho que seria interessante para solução, para dar um tempero a mais, seria o trator. Eu acho que esse trator ele é do fazendeiro, ele não é do MST. Então, teria também o uso lá da inautorizada de máquina. Resumindo, eu acho que é crime, mas isso deve ter dado uma confusão medonha. Eu não acredito que o MST tenha sido condenado, não. E, finalmente, a questão das pessoas. O cara que pilotou o trator, por exemplo, parece que ali tem um crime, ele está cometendo um crime, que ele não é obrigado, ainda que ele seja convidado a fazer isso, ordenado a fazer isso, ele não pode cometer um ato ilegal. Então, acho que tem dá uma discussão boa nisso. A Lorena está mencionando aqui, né, que teria que ver a função social da propriedade, né, se ela era improdutiva ou não. No caso, né, Lorena, era produtivo, né, eles até, acho que na época, eu me lembro disso, era uma coisa tipo assim, ela representava até um capitalismo explorador, né, que era uma empresa, como é que chamava? Citrale, esqueci. Representava uma empresa que tinha, né, muito rica, muito próspera, né, então aí foi esse argumento aí da improdutividade, acho que não se aplicaria especificamente. Mas você tocou num ponto importante, né? Vou voltar no início da aula, né? A revolta lá de Haymarket, né? Que os trabalhadores se uniram, né? Lutaram lá, brigaram, jogaram bomba para reduzir 8 horas. Não é mais ou menos isso que o MST está fazendo, não? Invadindo a propriedade para distribuir terra para todo mundo, não sei o quê, ter uma melhor igualdade no país. O que vocês acham? Mas acho que o protesto não pode servir de argumento para você cometer crime, né? Tipo, você tem que protestar de um jeito sem prejudicar os outros. Eu me lembro quando eu estava em Marabá, gente, nossa, eu tive tanto problema com o MST, era tanta tensão, que eles invadiam a terra, e mais não sei o quê, chegava, olha, o fazendeiro atirou, e não sei, pá, e aí vinha o INCRA, né, que é o negócio da reforma agrária, o INCRA ficava mais do lado do MST, e tinha ações, era uma coisa, assim, desgastante. E eu me lembro, quando eu estava saindo de Marabá, o MST invadiu a cidade, eles começaram a acampar no meio da cidade, parando assim, fechando rodovia, fechando rua, eles ficaram em volta lá do INCRA, em volta da justiça, que centenas de barracas, de casinhas que eles montaram assim, você mal podia caminhar, assim, você ficava até com receio de caminhar. Aí a polícia, eu lembro que foi lá, encontrou arma, encontrou um tanto de coisa, ou seja, né, eles estão preparados, acho que para o que der e vier. Mas eu acho que a gente tem isso, né, é um certo conflito. Mas peraí, então é uma propriedade improdutiva, eu estou lutando pelo meu direito à terra, isso aí não, aí vamos lá, ação típica, ilícita e culpável. Eu estou exercendo regularmente o meu direito a uma propriedade. Vai excluir a ilicitude da conduta, né? Isso para quem acredita que isso, né, que esse é o fundamento. Para outros não, fala, você não tem nenhum exercício regular de direito, seja terra produtiva ou improdutiva, de invadir. O direito fornece solução jurídica para isso. Você quer ocupar aquela terra que é improdutiva, basta procurar o INCRA e desapropriar aquela fazenda. Tem um procedimento judicial para isso e pronto, depois distribui a terra para vocês. Então, assim,
Tem muita coisa. O que acontece, no fundo, é isso, gente. Isso é um problema social, né? E aí, para você resolver isso aí num processo criminal, assim, não é tão simples assim. Eu julguei casos lá que envolvia isso. Eu sinceramente, para mim, havia prática de crime, né? Porque eu achava que era uma propriedade que não pertencia a eles e que eles estavam invadindo, né? Ainda que os argumentos fossem, né, favoráveis a isso, não é improdutiva, não está dando uso devido, nós precisamos disso, tal. Mas eu achava também que havia procedimentos jurídicos para que eles obtivessem isso. Né? Só que os procedimentos jurídicos, às vezes, eram morosos, às vezes, né, demoravam para poder se iniciar. Então, você invadir um local era muito mais simples. E isso era uma estratégia muito comum. Eles invadiam o local, ficavam lá na fazenda, permaneciam anos, aí chegava assim, aqui, ó, vocês têm agora que desapropriar. E aí sim, o INCRA, depois da invasão, tudo que eles iam, desapropriava e entregava a terra para eles. Né? Assim, regularizava, né, a propriedade da terra. Então, assim, é uma coisa complicada. Nesse caso especificamente, ó, era uma propriedade produtiva. Eu acho que houve esse crime aí do 202, né, porque eles invadiram o estabelecimento, né, prejudicaram e ainda danificaram as coisas. E aí resta só saber aferir realmente quem foi o responsável por isso. Que aí sim, né, não basta ser integrante do MST para ser punido por isso. É necessário, efetivamente, ver aqueles que realizaram as condutas previstas no tipo penal para poder, né, instaurar aí uma ação penal. Então, ok, gente? É a minha opinião, né? Aí é questão também de argumentar, de ter... A questão não é tão simples assim de se resolver. Ok, pessoal? Diga. Esse crime que você estava falando das pessoas invadirem, o MST invade e fica lá, se fosse crime, você estaria falando do esbulho possessório? Não, ó, poderia ser esse aqui do artigo 202. Né? Nesse caso que você está falando do específico, né? Ou não? Ou uma propriedade improdutiva? Alguém que invade uma propriedade improdutiva, igual você estava falando. Não, sim, eu acho que poderia ser um esbulho. Tem os crimes contra a propriedade, quer ver? O esbulho está aqui no... Espera aí. É 161, parece. 161, né? Isso. Seria, acho que sim. Né? O 161 é alteração de limites, isso, esbulho possessório. Invade com violência, grave ameaça à pessoa. Eu acho que seria por aí. Normal, é isso mesmo. Eu lembro que normalmente as acusações que vinham, né, nessas situações era por isso. Acho que é o melhor enquadramento, sim. Tá bom. Ok? Pessoal, aqui, ó, nos vemos então na próxima quarta-feira, ok? Às 8 horas novamente, e aí nós vamos falar sobre trabalho escravo. Esse é o tema. Se não tiverem nenhuma dúvida, agradeço aí a atenção de todos, né, e desejo aí um ótimo fim de semana. Tá bom? Tem algum material que você passou para a gente ler para preparar a próxima aula? Ô, Soares, o pessoal, o que vai ter lá no Moodle, né? Vamos combinar assim, no Moodle sempre tem algum material de leitura. Então, por exemplo, eu vou colocar hoje, agora mesmo, né, o caso para vocês aqui no Teams, e lá no Moodle vocês têm artigos de leitura relacionado aí a trabalho escravo, tudo, alguma questão nesse sentido, tá bom? E se por acaso... Só um minuto. Esse caso que você vai botar no Teams é o que você falou que a gente vai discutir na próxima aula? Na próxima aula, na quarta-feira. Tá bom? Gente, todas as aulas eu estou criando aqui um arquivo no Teams, está lá, aula 1, aula 2, aula 3. Então, na aula 3, que será trabalho escravo, pode abrir a pasta, já vai ter lá o artigo, o caso relacionado. Na aula 2, que é essa aula de hoje, eu já coloquei também essa apresentação, eu sempre disponibilizo as apresentações e também já tem os casos, né, que a gente discutiu aqui hoje. E assim, o material complementar, eu preciso analisar o caso de trabalho escravo. Vocês vão encontrar no Moodle, tá bom? Aí é só acessar o Moodle lá, tem alguns documentos, alguns arquivos que tratam aí dos temas de cada uma dessas nossas aulas. Ok? E qualquer dúvida, se precisar, fala, não, professor, mas eu preciso de mais alguma coisa, tal. Não se acanhe em me mandar mensagem, qualquer hora, não tem problema, que eu providencio aí para vocês o que for necessário. Ok? Obrigada, professor. Então tá, pessoal, um abraço para todos. Quarta-feira, 8 horas também, né? 8 horas, sim. Esse vai ser o padrão, o horário. Obrigada.